Galera, o nosso papo aqui hoje agora em algoritmos é sobre as structs, ou nossas estruturas, ou ainda os nossos registros em linguagem C. Agora, o que são esses registros? Não são esses trambolhos mecânicos que estão aí na tela, né? Mas, deixa eu te ajudar aqui. Eu tenho certeza que você já passou pela situação de estar comprando alguma coisa, e aí lá na loja o cara fala assim, vou fazer seu cadastro. Para fazer seu cadastro, ele te pergunta seu nome, seu telefone, seu endereço, seu CPF, sua identidade e por aí vai. Um monte de dados, todos sobre você. Beleza. E aí, claro que você vai ficar pensando lá na loja, né? Poxa, como é que esse cara está cadastrando todos os meus dados juntos? Nessa hora é que os nossos registros ou as nossas structs vão te ajudar nisso. Sabe por quê? Bom, vou deixar para formalizar o conceito um pouquinho mais para frente. Pensa comigo aqui. É bastante comum a necessidade de armazenar, dentro de uma mesma variável, diferentes tipos de dados. É aí que entram em cena os registros, certo? Vamos lembrar que lá em C, a gente tem dados primitivos como inteiros, caracteres, pontos flutuantes, então nós temos int, char, double, float. Aqui nós temos, por exemplo, um vetor de caracteres, que seria esse char aí com um númerozinho antes, para indicar que é mais que uma posição. Beleza. E aí, nesse caso, eu consigo ir criando tipos de dados para variáveis, né? Variáveis de tipos de dados diferentes. Mas pensa comigo nesse caso do cadastro que eu falei, que eu preciso de vários tipos de dados diferentes, todos relativos ao mesmo usuário. Como é que eu faria para eu poder juntar esses dados no mesmo tipo? É aí que entram os registros. Quer ver? Eu poderia pegar, por exemplo, no caso de um aluno, onde eu vou cadastrar para cada aluno da escola, eu vou cadastrar a turma dele e o número de chamada dele ali na sala, dentro dessa turma, né? Ótimo, é fácil de eu resolver isso. Eu consigo, por exemplo, declarar uma variável char para a turma e um int, que é um inteiro, para o número de chamada. Agora, aí volta aquela questão, como é que eu vou relacionar cada um desses dados à mesma pessoa, ao mesmo aluno? Percebe que eu estou tentando criar um mecanismo para juntar os dados que são de uma mesma pessoa ou de um mesmo cadastro, de um mesmo elemento, juntos no mesmo lugar, na mesma estrutura, no mesmo tipo de dado? Pois é, eu poderia fazer isso? Poderia. Mas, para eu vincular, essa dificuldade ainda está acontecendo em vincular. Sabe como é que eu resolvo isso em C? Com as structs, justamente, ou nossas estruturas ou registros, que são tipos declarados pelo usuário. Como é que eu faço? Para poder declarar um struct, eu uso a palavra reservada struct, que nem está aí na linha 5, certo? Eu vou declarar isso, por exemplo, lá antes da função principal, lá em cima, para eu declarar um novo tipo de dado. E qual que vai ser o meu tipo de dado? Eu vou dar um nome. O nome aqui que eu estou dando é o myStruct, ou seja, minha struct. Agora eu tenho um tipo do tipo myStruct, como se fosse um int. E aí, dentro dele, eu posso ir colocando campos dos tipos que já existem lá no meu código. Lá, não no meu código, né, na linguagem C. Como ali, por exemplo, eu utilizei um char para ser a variável, o tipo char para ser a variável da turma, o tipo int, e chamei a variável número chamada. Então, eu vou declarando variáveis ali dentro e elas vão pertencer àquela estrutura. Quando, por exemplo, lá na linha 12, eu vou declarar aquela variável aluno1, olha que bacana. O nome da variável é aluno1. De que tipo ela é? Ela é do tipo myStruct. Ou seja, eu acabei de criar um tipo de dado que junta vários tipos primitivos para eu usar nos cadastros. Que show de bola, não é? E se eu quiser, por exemplo, acrescentar o nome do cara? Tudo bem, é só eu pegar essa mesma struct e acrescentar mais um membro, mais um campo, mais um elemento dentro desse registro. Agora eu estou criando mais um char, só que é um vetor de 50 posições, porque eu sei que eu quero armazenar ali um string ou uma cadeia de caracteres. Então, se eu mudo essa struct, a forma com que eu declaro a struct aí dentro, os elementos que eu coloco aí dentro, lá na minha variável aluno1, isso já muda automaticamente. E quantas variáveis eu quiser criar aí, por exemplo, se eu quiser criar um vetor com 50 variáveis do tipo myStruct, eu estou criando espaços para 50 registros. Isso é muito legal. E aí, se eu quero acessar cada elemento dessa struct, é só eu fazer o seguinte, que nem está dentro desse printf aí, ó. Olha lá no final do printf.
Eu estou acessando a variável aluno1 ponto nome, ou seja, o campo nome dentro da variável aluno1. Por isso que eu preparei aí para imprimir o string. Olha que bacana isso. Então, se a gente quiser formalizar um pouquinho, o que é uma estrutura? Em C, uma estrutura é uma coleção de variáveis referenciadas por um nome, fornecendo uma maneira conveniente de se ter informações relacionadas agrupadas. A gente fala que a struct ela é um conglomerado de dados, ou seja, assim como a matriz também é um conglomerado de dados, só que a estrutura ou registro é um conglomerado de dados heterogêneo. É uma variável heterogênea. Por quê? Porque ela junta dados de diferentes tipos. Por exemplo, se eu declaro um vetor ou uma matriz de 5 posições de inteiros, tudo bem, eu tenho 5 inteiros lá, eu não posso misturar inteiro com char. Aqui eu já posso. Eu posso misturar inteiro, char, vetor de char, double, float, mais structs lá dentro, certo? E cada elemento da estrutura, cada membro da estrutura, conforme eu digo ali, ó, as variáveis que compreendem a estrutura são chamadas membro da estrutura, elas comumente são chamadas de elementos ou de campos, certo? Então, esse membro, cada item lá dentro é um membro ou um campo. E, claro, todos eles são logicamente relacionados, porque, que nem naquele caso, todos aqueles dados são dados do mesmo aluno. E isso que é o bacana, a gente está criando esses conglomerados de dados. E na memória, como é que isso fica na memória? Bom, de antemão você já pode pensar que isso fica de forma sequencial na memória. Pediu para separar espaço para um struct? Pode ir lá que vai ter espaço para um struct na memória. Agora, não é por isso que elas vão estar contíguas, os membros, né, os elementos da struct vão estar contíguos, ou seja, um após o outro necessariamente ali na memória. Pode ser que por causa do padding, por exemplo, e esse é um assunto que eu vou tratar no outro vídeo, esses elementos fiquem espaçados um pouquinho, 1 byte, 2 bytes, 3 bytes entre si, certo? Mas isso não é um negócio que você vai se preocupar agora não. É só você pensar que esses dados aí estão sequenciais na memória e próximos uns dos outros, bem próximos uns dos outros. Beleza? Bom, então vamos fazer o seguinte. Por hora é isso que a gente tem para falar sobre as structs. Daqui a pouco, então, a gente começa com os vídeos. É só ficar ligado que agora tem vários vídeos sobre a codificação em C utilizando structs. Beleza? Se chegou até aqui, curte o vídeo, se gostou. Valeu por assistir e até a próxima videoaula.